Olá, meus amores! Vamos estudar hoje em que situações são possíveis construirmos triângulos, tá? Eu peguei aqui e já deixei recortado alguns canudinhos com 6 centímetros, 5, 4, 3, 2 e 1, ok? Então é o seguinte, existem regras para nós dizermos se um triângulo pode ser construído ou não. Se eu falar assim, eu posso construir um triângulo com lados medindo 3, 4 e 5. Será que é possível construir? Vamos ver então. Então, eu vou pegar o canudinho de 3, o de 4 e o de 5. Então, ó, 3, 4, 5. Consegui formar um triângulo. Então, a resposta aqui é sim. Vamos para outra situação. É possível construir um triângulo com lados medindo 2, 2 e 2? Então, vamos ver. Então, aqui eu já tenho um canudinho com 2 centímetros e arrumei mais 2. Ó, todos têm 2 centímetros. Então, nesse caso, ó, eu consigo montar um triângulo, tá vendo? Esses daqui são chamados de triângulos equiláteros. Triângulo equilátero é aquele em que todos os seus lados têm a mesma medida. Então, isso é válido para qualquer comprimento, tá? Todos os lados medindo 5, todos os lados medindo 10, todos os lados medindo 4, enfim. Triângulo equilátero, em que todos os seus lados têm a mesma medida. É possível construir um triângulo com lados medindo 3, 2 e 1? E agora, será que dá? Vamos ver então. Então, eu vou pegar aqui 3, 2 e 1. Olha só o que vai acontecer, gente. Eu vou pegar o canudinho de 3, o de 2 e o de 1. Eu vou tentar, mas eu não vou conseguir fazer com que o canudinho feche o triângulo. Não tá dando, ó. Não vai virar pontinha com pontinha, elas não vão se encostando, tá vendo? Se eu tentar encostar as duas pontinhas, o que que vai acontecer? Elas não vão se cruzar, não vão formar um triângulo, tá vendo, ó? Então, aqui eu tenho 3, 2 e 1. Então, nesse caso, ó, não foi possível formar um triângulo. Último exemplo. E se eu quiser construir um triângulo com lados medindo 6, 2 e 1? Será que é possível? Então, eu vou pegar o de 6, o de 2 e o de 1. Nossa! Passou longe, hein? Olha isso, gente! Não dá para formar triângulo, de jeito nenhum. Nunca que o de 2 e o de 1 vão se alcançar, tá vendo, ó? Tchuc, tchuc, tchuc. Não forma triângulo. Isso não é possível. Então, olha só, meus amores, nós temos uma regra para saber se é possível construir triângulos ou não. E a regrinha é a seguinte: todo triângulo, ele tem 3 lados, tá vendo? Quando eu somo duas medidas, ela tem que ser sempre maior do que a terceira medida. Nunca pode dar resultado igual e nem menor. Por exemplo, triângulo 3, 4 e 5, ó. 3 mais 4 dá 7. 7 é maior do que 5. 4 mais 5 dá 9. 9 é maior do que 3. 3 mais 5 dá 8. 8 é maior do que 4. Esse triângulo foi possível construir. Nos triângulos equiláteros, mesma coisa, ó. 2 mais 2, 4. 4 é maior do que 2. 2 mais 2, 4, maior do que 2. Sim, todo triângulo equilátero é possível. Já nessas situações, olha o que vai acontecer. 3 mais 2, 5. 5 é maior do que 1. 2 mais 1, 3. 3 é igual a 3. Não pode. Tem que ser sempre maior. Por isso que, nesse caso, não foi possível construir o triângulo.
Porque 2 mais 1 é igual a 3, é igual à terceira medida. Aqui também não vai dar certo, ó. 6 mais 2 dá 8. 8 é maior do que 1. Legal. Agora, olha aqui. 2 mais 1 é 3. 3 é menor do que 6. Não pode. Tem que dar sempre soma maior. Então, também não é possível construir um triângulo com lados medindo 6, 2 e 1. Aqui eu tenho mais dois exemplos de possíveis construções. Aqui eu tenho um triângulo equilátero, todos os seus lados medem 5 centímetros. Então, quando é um triângulo equilátero, é sempre possível, tá? Sempre que tiver 3 medidas iguais, é possível. Agora, esse exemplo, vamos ver, ó. 6 mais 10, 16. 16 é maior do que 12. Maravilha. 6 mais 12, 18. É maior do que 10. Ok. 10 mais 12, 22. Maior do que 6. Ok. Esse triângulo também é possível. Eu tenho aqui dois modelinhos de triângulo isósceles, só que um é possível construir e o outro não. Você sabe me dizer qual é? Então, vamos lá. 8 mais 8, 16, é maior do que 15. 15 mais 8, 23, é maior do que 8. 15 mais 8, 23, maior do que 8. Então, esse triângulo, sim, é possível construir. E esse outro, gente, olha só. 5 mais 2 é 7, que é maior do que 2. Só que 2 mais 2 é 4. 4 é menor do que 5. Não pode ser menor. Então, esse triângulo não é possível. E esse triângulo com lados medindo 10, 10 e 20, é possível construí-lo? 20 mais 10 dá 30, que é maior do que 10. Só que 10 mais 10 é 20. Não pode ser igual. A soma dos dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado. Como 10 mais 10 dá 20, que é a mesma medida do terceiro lado, então esse triângulo aqui também não existe, não é possível construí-lo. Ok? Bom, temos aqui, então, um mapa conceitual que faz uma análise dos tipos de triângulo. Triângulo, toda figura plana que tem 3 lados. Triângulo equilátero, tem os 3 lados com a mesma medida. Escaleno, os 3 lados têm medidas diferentes. Isósceles, tem 2 lados com a mesma medida e o terceiro com uma medida diferente. E um triângulo pode ser também retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. É como se tivesse aqui, ó, a pontinha de um quadrado. Aqui na atividade 1, ele pede para vocês pegarem 3 dados. Se você não tiver 3 dados, pode pegar um dado só e jogá-lo 3 vezes, ok? Então, joga o dado 3 vezes e anota o número da face que caiu aqui. E vocês vão dizer se foi possível construir um triângulo com essas medidas ou não. E do ladinho, o tipo de triângulo. Por exemplo, faz de conta que eu joguei o dado 3 vezes e caíram as faces 2, 2 e 3. Aí, ele pergunta, foi possível construir o triângulo? 2 mais 2 é 4, 4 é maior do que 3. 2 mais 3 é 5, que é maior do que 2. Então, aqui, sim, foi possível construir um triângulo. Tipo de triângulo. O triângulo que tem 2 medidas iguais e uma diferente é chamado de triângulo isósceles. Então, quem tiver dúvidas, pode vir aqui no mapinha conceitual e consultar. Isósceles, 2 lados com a mesma medida, ok? Então, eu vou aqui para um segundo exemplo. Faz de conta agora que eu joguei o dado 3 vezes e caiu lá 6, 1 e 4.
6 mais 1 dá 7. 7 é maior do que 4. 1 mais 4 dá 5. 5 é menor do que 6. É menor? Então, não é possível construir. Então, aqui vai ficar em branco. Agora, vou supor que eu joguei o dado 3 vezes novamente e caiu lá. 3, 3 e 3. 3 lados com a mesma medida. É possível construir o triângulo? Sim, sempre. 3 lados com a mesma medida chama-se equilátero. E o meu último exemplo, eu vou jogar o dado de mentirinha aqui no meu caso, né, que eu não joguei. Faz de conta que saiu 6, 5 e 4. Então, vamos ver se esse triângulo existe. 6 mais 5 dá 11, é maior do que 4. 5 mais 4 é 9, que é maior do que 6. 6 mais 4 é 10, que é maior do que 5. Maravilha, esse triângulo existe. Tipo de triângulo, todos os lados diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, escaleno. Os 3 lados com medidas diferentes. Então, eu vou escrever aqui escaleno. Então, façam o de vocês e depois, qualquer coisa, a gente tira as dúvidas na nossa aula online, ok? Agora, vamos analisar aqui, ó, item 2. Observe o preenchimento do seu quadro e o que o seu professor colocou na lousa. Aqui no caso que eu coloquei, né, na aula. É sempre possível construir um triângulo com quaisquer medidas de lados? O que nós acabamos de descobrir? É possível construir qualquer tipo de triângulo, gente? Não, né? Então, já vamos colocar um não aqui. É possível construir o triângulo com lados medindo 2, 3 e 6? E aí, o que vocês acham? Ó, 2, 3 e 6. Dá para construir? 2 mais 3? 5. 5 é menor do que 6, então, não dá, ok? Quais são as condições para que 3 segmentos de reta formem um triângulo? Então, vamos colocar aqui. A soma das medidas de 2 lados sempre devem ser maiores que a medida do terceiro lado. Então, soma duas medidas, tem que dar maior do que a outra que não foi somada. Item 3. Depois de verificar as condições para que 3 segmentos de reta formem um triângulo, participe com seu professor e seus colegas da elaboração de uma regra sobre este assunto. Então, o que nós podemos concluir aqui? Fiz um triângulo e nomeei os seus lados de A, B e C, ok? Então, vou criar uma regrinha. A mais B tem que ser maior do que C. Então, eu vou colocar aqui, ó. A mais B maior do que C. A mais C maior do que B. A mais C maior do que B. E B mais C maior do que A. Essas letras simbolizam quaisquer números que nós fomos trabalhar, ok? Resolvam a atividade 2 e já venham assistir o vídeo para correção, ok? Vamos corrigir. É possível construir um triângulo com lados medindo 5, 5 e 5? Sim, sempre que tiver as 3 medidas iguais é possível, ok? Letrinha B.
5, 5 e 6. 5 mais 5 é 10, maior do que 6. 5 mais 6 é 11, que é maior do que 5. Ok, aqui também dá. 5. C. 5 mais 5 é 10, que é maior do que 7. 7 mais 5 é 12, que é maior do que 5. Aqui também dá. Letrinha D. 5 mais 4 dá 9, que é maior do que 8. 8 mais 4 é 12, que é maior do que 5. 8 mais 5 dá 13, que é maior do que 4. Aqui também é possível. E na última, 5 mais 5, 10. Opa, mesmo número? De jeito nenhum. Essa daqui não pode. Questão 2. Para cada caso, escreva qual é a maior e qual é a menor medida possível para o terceiro lado do triângulo. Então, aqui é o seguinte, meus amores, ó. Lado 1, lado 2 e lado 3. O lado 1, ele já disse que tem 5 unidades. E o lado 2 também já tem 5, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Quanto que é 5 mais 5? 5 mais 5 é 10, não é verdade? O que que nós aprendemos? Que a soma da medida de dois lados tem que ser maior do que a terceira medida. Se 5 mais 5 é igual a 10, 10 é maior que 9. Muito bem. Então, o terceiro lado deve ter no máximo 9 unidades, porque 5 mais 5 dá 10, que é maior do que 9. Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte, a menor medida deverá ser quanto? Porque eu tenho que pensar o seguinte, ó, qual é o número que mais 5 vai ser maior do que 5? Existem vários, mas qual é o menor? Porque se você falar assim pra mim, professora, eu vou pôr um 5. 5 mais 5 é 10, que é maior do que 5, ok. E se eu colocar um 4? 4 mais 5 é 9, maior do que 5. E se eu colocar um 3? 3 mais 5 dá 8, maior do que 5. E se eu colocar um 2? 2 mais 5 é 7, que é maior do que 5. E se eu colocar um 1? 1 mais 5? 6. 6 também é maior do que 5. Então, o menor número aqui será uma unidade. Porque 1 mais 5 dá 6, que é maior do que 5. E o item B, hein, gente? Vamos lá, ó. Ele já tem um lado medindo 6 e o outro também mede 6. 6 mais 6, 12. 12 é maior que 11. Então, a maior medida do terceiro lado deve ser de 11 unidades, ok? E a menor medida, gente? Pode ser 2? 2 mais 6 dá 8, que é maior do que 6. Pode ser 1. 1 mais 6, 7. 7 é maior do que 6, então pode ser 1. Uma unidade. Então, 11 e 1. Agora, o item C. Ele já tem um lado medindo 3 e o outro medindo 8. 3 mais 8... 8 mais 3, 11. 11 é maior do que 10. Então, a maior medida do outro lado deverá ser de 10 unidades. Porque 3 mais 8 dá 11, que é maior do que 10. Perfeito. Agora, vamos pensar na menor medida, tá? Eu posso pôr o número 1? Porque, ó, 1 mais 3 dá 4. 4 é menor do que 8, não pode.
Eu posso pôr 3. 3 mais 3 dá 6, é menor do que 8, não pode. Eu posso pôr 5. 5 mais 3 dá 8, que é igual a 8, também não pode. Posso pôr 6? 6 mais 3, 9, maior do que 8. 6 mais 8, 14, que é maior do que 3. Então, aqui será 6 unidades. Porque 3 mais 6 dá 9, que é maior do que 8. Bom, aqui na atividade 3, então, se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia pedir para vocês trazerem ou canudinhos ou palitinhos de churrasco para nós tentarmos construir triângulos. Então, aqui o meu conselho é o mesmo, meus amores. Peguem canudinhos, palitinhos de churrasco, alguma coisa que dê para vocês cortarem, fazer de várias medidas diferentes e tentar fazer os triângulos, tá? Por exemplo, aqui, um triângulo com 3 lados de mesma medida. Então, peguem 3 canudinhos, por exemplo, e monta um triângulo. Um triângulo com 3 lados de medidas diferentes. Então, pega 3 medidas, corta, por exemplo, um com 10, outro com 15, outro com 8, e vê se dá certo. E aí, vocês vão tentar fazer as construções que tá pedindo aqui, tá bom? E aí, lá no item 2, ele fala o seguinte. Então, a questão 1 é mais um lazer, uma distração, tá bom? Questão 2, ó. Tente mudar a forma dos polígonos fazendo movimento com seus lados. O que você observa? Então, meus amores, a gente observa o seguinte, que um triângulo, independente da medida dos seus lados, um triângulo forma sempre um triângulo. Então, se eu pego aqui 3 canudinhos, tá? E aí, eu movimento os lados. Então, aqui eu tenho um triângulo. Se eu movimentar os lados dele, ó, ele vai continuar sendo um triângulo. Ele vai mudar da posição, mas o triângulo permanece, ok? Então, a conclusão que ele quer que a gente chegue aqui na questão 2 é essa. Tente mudar a forma dos polígonos. Então, eu posso tentar mudar a forma, mas o triângulo vai ficar sendo sempre um triângulo, ok? Então, é isso que nós vamos colocar aqui na questão 2. Eu posso movimentar o meu triângulo e ele continuará sendo sempre um triângulo. Bom, voltando então para o item 2. Como eu havia falado, se eu pegar, vou pegar aqui 3 canetas, ok? Ó, então, com essas 3 canetas, eu fiz um triângulo. Se eu movimentar, ele vai continuar sendo triângulo, certo? Ok. E se eu pegar, então, 4 canetas? Então, a princípio, eu vou fazer um quadrado. Nossa, tá meio torto, mas tudo bem, é um quadrado, tá? Aí, se eu mexer nesse quadrado, ele vai continuar sendo um quadrilátero, mas a sua figura já muda. Por exemplo, eu movimentei. Então, o que era um quadrado virou o quê? Virou um losango, ou qualquer outro quadrilátero. Então, o triângulo continua sendo triângulo. Já um quadrilátero, ele pode ser quadrado, losango, retângulo, paralelogramo, ele tem várias posições, ok? Vamos finalizando, então, no exercício 3. Escreva suas conclusões. Um polígono de 4 lados iguais é sempre um quadrado? Não, nem sempre, né, gente? Porque ele pode ser um quadrado ou um losango. Então, vamos colocar aqui. Nem sempre. Ele pode ser um quadrado ou um losango. Se escreve losango, tá, gente? Não é losangulo. Item B. Um polígono que possua 2 pares de lados iguais, ou lados iguais 2 a 2, é sempre um retângulo? Nem sempre também.
Então, vamos colocar aqui. Nem sempre. Ele pode ser um losango ou um quadrado. Então, vamos colocar aqui. Ele pode ser um losango. Todo retângulo tem dois pares de lados paralelos. O retângulo não pode ser chamado de quadrado, mas o quadrado pode ser chamado de retângulo. Só acrescentando aqui no item B, que eu coloquei aqui que, se tiver dois pares de lados iguais, ele pode ser um losango ou um paralelogramo. Item C. Quadriláteros diferentes podem ter lados do mesmo tamanho? Sim. Paralelogramos, retângulos, losangos. E por último, um triângulo pode se transformar em outro polígono com lados do mesmo tamanho? Não. Um triângulo será sempre um novo triângulo. Então, por mais que eu movimente o triângulo, sempre virará outro triângulo. Opa, cortou, né, gente? Então, deixa eu arrumar aqui. Um triângulo, não. Um triângulo sempre virará outro triângulo. E no item C, para complementar, né, que eu coloquei só um sim, quadriláteros diferentes podem ter lados do mesmo tamanho? Sim. Os paralelogramos e quadrado, por exemplo. Bom, então vocês podem fazer a tarefa de casa, tá? Exercício 1. Com 4 triângulos equiláteros, é possível formar um paralelogramo como este ao lado. Então, aqui eu tenho um paralelogramo, ó, dois pares de lados paralelos. O de cima é paralelo ao de baixo, da direita é paralelo da esquerda. E ele é formado por 4 triângulos. Quantos paralelogramos iguais a esse há na figura no triângulo maior? Pinte-os para descobrir. Um deles já foi colorido. Então, aqui, ó, ele pintou esse paralelogramo, ou seja, com 4 triângulos formou um paralelogramo. Então, em cada um desses triângulos maiores, vocês vão pintar uma figura dessa. Então, aqui ele pintou aqui, então eu posso pintar deitado, posso pintar desse outro lado. Veja quantos paralelogramos vocês conseguem pintar nas outras figuras, ok? A questão 2 é idêntica a 1, só que com 2 triângulos formou um losango. Então, em todos esses triângulos, vejam quantos losangos em diferentes posições vocês conseguem pintar. Por exemplo, aqui ele já pintou um, então eu posso pintar um outro aqui em cima, esse outro eu pinto aqui embaixo e assim sucessivamente. A mesma coisa no exercício 3, só que agora eu tenho trapézios. Então, trapézio... Pintem os trapézios quantos vocês conseguirem. E recorte as figuras dos anexos 2 e 3 e deixe as guardadinhas no envelope para um outro momento. Beijinhos, beijinhos e até a próxima aula.